Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje vamos de tag. Uma tag criada pela Laura do Literapia, do canal Literapia, que se chama Transtornos Literários. Achei muito interessante, se eu não me engano a Laura é psicóloga, então uma tag aí baseada nos conhecimentos profissionais da Laura. E ela vai listar, como o próprio nome diz, alguns transtornos psicológicos trazidos aqui para serem respondidos dentro da literatura. Vocês vão ver que é bem interessante. Antes de começar, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Isso é uma forma de você me apoiar, é uma forma de mostrar para o YouTube que o meu conteúdo é relevante e assim você me ajuda a incentivar a leitura. E também é uma forma de você mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, para o YouTube te mostrar outros conteúdos literários também. Então, se inscreva, não deixa para se inscrever depois para você não esquecer, se inscreve aí de uma vez e vamos para a tag. Como sempre, eu trago aqui, as perguntinhas no celular, porque não dá para decorar todas. E nas últimas tags eu tenho tentado trazer livros um pouco diferentes do que eu mostro. Às vezes é difícil, mas tem umas coisas aqui que não aparecem tanto aqui no canal. Acho que vai ser interessante o vídeo. O primeiro transtorno que a Laura coloca lá é ansiedade. Um livro que te prendeu até o fim. E aí eu quis trazer aqui não um romance, mas uma antologia, porque é difícil uma antologia nos prender até o fim, porque normalmente tem uns contos que se destacam mais, uns contos que se destacam menos. Como são histórias separadas, às vezes a gente acaba deixando para lá na metade, né? Eu particularmente gosto muito de contos, eu leio muitos contos. E uma das melhores antologias que eu já li na minha vida, não tem um conto ruim, é aqui essa organizada pelo Ítalo Calvino, que é Contos Fantásticos do século XIX. Ela é organizada pelo Ítalo Calvino, mas tem vários autores aqui, autores importantíssimos para a literatura. Olha, tem Hoffmann, tem Walter Scott, Balzac, Nathaniel Hawthorne, Gogol, Théophile Gautier, tem Poe, tem Hans Christian Andersen, Charles Dickens, tem o Turgenev aqui também, achei que era o outro Turgenev, mas é o Ivan Turgenev mesmo, Leskov. Gente, tem muita coisa e muita coisa boa. Eu fui lendo aqui e pensando assim, não, o próximo não vai ser tão bom, e o próximo era bom. O próximo não vai ser tão bom, e era bom. E até o final, é um conto melhor do que o outro, é sensacional. Essa seleção aqui feita pelo Calvino, olha, ele tá de parabéns, porque esse livro aqui me prendeu até o fim, e eu acho que vai te prender até o fim, porque são histórias muitíssimo interessantes. Eu gosto muito dessa coleção listrada aqui, mas dos que eu li, essa edição aqui de Contos Fantásticos é assim, gente, sinceramente, acima da média. A segunda perguntinha aqui da tag é Síndrome de Estocolmo, um livro que te fez sofrer muito, mas pelo qual você se apaixonou. E eu trouxe um romance contemporâneo, eu não leio tantos romances contemporâneos assim, mas de vez em quando eu leio outro, e esse daqui realmente me conquistou, que é Relatos de um Gato Viajante. Eu nem conhecia esse livro aqui, gente, e a Miriam me mandou de presente. E aí achei a sinopse interessante e tal, e a gente acabou escolhendo ele como uma das leituras aqui do Membros, né? As nossas leituras coletivas aqui no canal são feitas através dos membros. Inclusive, se você quiser fazer as leituras coletivas junto com a gente, é só você assinar o Membros aqui do canal, é R$ 7,99 por mês, você vai ter acesso a todas as leituras que a gente já fez, tá tudo salvo lá, 2 anos de leituras, então tem de tudo já aqui. E você também vai poder votar nas próximas leituras, tem emojis exclusivos, tem o cronograma detalhado de leitura, enfim, venha ler com a gente, é só você assinar o Membros. Pelo iPhone não aparece o botãozinho, aí você tem que ir no computador, assinar por lá, mas depois você pode assistir ao conteúdo, às lives, tudo pelo celular normalmente, tá? E essa daqui foi uma das leituras que a gente fez no Membros. E eu fiquei muito apaixonada por esse livro, gente, eu não esperava tanto, eu esperava um livro fofo, um livro levinho, e na verdade ele é muito mais profundo do que eu imaginava. Ele é a história de um rapaz que ele
pega um gatinho na rua, o gatinho se machuca, ele pega esse gatinho para cuidar e depois o gatinho... Ai, meu celular, quase que meu celular foi com Deus. Mas aí depois esse gatinho acaba fica morando lá com esse rapaz. Só que num determinado momento, por um motivo que a gente vai descobrindo ao longo aqui da narrativa, esse rapaz vai precisar arrumar outro lar para o gatinho. E aí eles partem numa viagem Japão afora para procurar esse novo lar para esse gatinho. E a narrativa, ela tem tanto a parte que traz o passado desse protagonista, mostrando como foi a vida dele, né, as coisas que aconteceram na vida dele, as pessoas com quem ele se relacionou. E também tem uma parte que é narrada pelo próprio gato. E é uma parte sensacional, é muito legal a narrativa do gato aqui, porque o gato vai narrando o presente deles, né? Mas toda hora o celular, gente, socorro. O gato vai narrando essa viagem e a percepção dele do mundo. E é uma percepção de um gato, e a autora consegue passar pra gente que é realmente um gato que tá narrando. É muito legal. Não é uma narrativa infantil, tá? É uma narrativa que ela tem um certo peso aqui por causa das coisas que acontecem ao longo da história. É uma narrativa que me fez sofrer muito, um enredo que me fez sofrer muito, mas que eu me apaixonei demais e eu acho que você também vai se apaixonar. Eu comecei a ler esse livro aqui como quem não quer nada, achando que seria só um romance qualquer na minha vida, e é um livro que me marcou muito profundamente. Ele é de uma autora japonesa, né? Como eu falei, a narrativa se passa no Japão, é de uma autora japonesa, a Hiro Arikawa, e até onde eu vi, infelizmente, não tem outras traduções de outros livros da autora aqui no Brasil. Gostaria muito de ler outros livros dela. Talvez tenha em inglês, eu acho que tem em inglês, mas eu preferia que tivesse em português mesmo. Mas quem sabe, né? Publicam outros livros dela aqui. Vale muito a pena ler esse livro, muito legal mesmo. Aí a terceira questão aqui da tag é estresse pós-traumático. Um livro que te deixou tão traumatizado que você acabou ficando um tempo com ressaca literária. Tem alguns motivos, né, que a gente acaba ficando com ressaca literária, né? Ou você leu alguma coisa que você gostou demais e aí depois nada vai ser suficiente, ou você leu alguma coisa, levou uma leitura adiante que foi uma leitura sofrida, no sentido assim de que você não estava gostando e mesmo assim você insistiu. Por isso que eu falo, se o livro estiver doendo muito em você, aquela leitura estiver se transformando em algo ruim de fato, larga pra lá, porque isso pode virar uma ressaca, isso pode prejudicar muito a sua relação com a literatura, ou às vezes porque você teve uma overdose de livros, né? Normalmente as minhas ressacas são por overdose de livro. Eu não tenho muitas ressacas não, mas as que eu já tive na minha vida foram por overdose, por eu começar a ler assim descontroladamente e não fazer mais nada da minha vida a não ser trabalhar e ler. E aí você chega um momento que você já não quer mais ler, você meio que tem uma overdose mesmo de livros. Acontece comigo às vezes, raramente, mas acontece. É raro, mas acontece muito, né? Não, acontece raramente mesmo. E eu acho que são esses os 3 motivos normalmente que as pessoas têm ressaca, né? Como eu não tenho muitas ressacas, eu resolvi trazer um livro aqui que quando eu tava lendo, é uma série, e quando eu cheguei nesse livro, que é o último livro que a gente tem publicado dessa série, eu tava tão dentro daquele universo e eu tava tão aficionada por aquele universo que eu fiquei um tempo remoendo não ter mais livros para ler. Então não é que eu entrei exatamente numa ressaca, mas eu fiquei um tempo achando tudo que eu lia chato, porque eu queria, na verdade, estar naquele mundo ali, que foi o mundo de Gelo e Fogo. Então eu trouxe o último livro que a gente tem publicado dessa série, que é A Dança dos Dragões. Eu realmente fiquei muito imersa ali naquele universo e eu fui lendo um livro atrás do outro. Eu peguei esses livros, eu comecei a ler esses livros quando estava quase publicando esse daqui. Então eu ainda peguei ali, eu consegui ler tudo assim de uma vez só, sabe? Os 5 que tem, são livros bem grandes e eu li muito rápido esses livros, gente, porque eu devorei, eu queria saber o que ia acontecer. E aí quando acabou aqui, sendo que não acabou a história, né? Ainda tem história para ser publicada, vai saber se vai ser ou não. Eu tinha mais esperança, hoje em dia eu não sei se eu tenho tanta esperança não.
Mas eu queria muito saber, eu queria muito estar naquele universo, aí tudo que eu lia era insuficiente para mim, porque eu queria, na verdade, estar dentro dessa história aqui. Então, eu vou responder essa questão aqui com esse livro. Inclusive, se o George Martin resolver publicar os próximos livros, assim que ele anunciar o 6º livro, ó, vai publicar o 6º livro, tem data. Assim que lançar a data, eu prometo que eu faço uma leitura coletiva dos livros, né, de todos, do 1º até o 5º, pra gente pegar o 6º e ler junto também. Vamos ver se ele vai publicar mesmo, né? Se ele publicar, eu prometo uma leitura coletiva aqui desse universo, porque, esses livros são muito legais, gente, são muito legais. Aí a próxima é a 4, né? Somatização. Um livro que te envolveu tanto que você sentiu na pele a situação daqueles personagens. E aí eu trouxe aqui Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que, de fato, ele narra coisas aqui muito absurdas, muito escabrosas, e a gente se sente naquele ambiente. Porque é a história de um lugar que as pessoas começam a ficar cegas, mas é uma cegueira diferente, é uma cegueira branca, o que mostra que tem alguma coisa acontecendo estranha ali, né? Não é um vírus que provoca uma cegueira de fato nas pessoas, é algo tá acontecendo, mas a gente não sabe o que tá acontecendo e as pessoas vão ficando cegas e uma vai passando para outra e a gente vai acompanhando o caos que vai acontecer aqui. Uma única pessoa aqui, né, uma única personagem aqui não fica cega e é através dos olhos dela que a gente consegue ver o que está acontecendo, porque a partir do momento que todo mundo fica cego, o lugar que eles estão confinados, porque vai ter um grupo, que vai ser o primeiro grupo que vai ficar cego, que vai ser confinado num lugar, e aí naquele lugar ali, como não tem ninguém por eles, o governo finge que está cuidando, mas na verdade está só abandonando o problema ali de lado, que é normalmente, né, o que eles fazem. E aí a gente vai vendo a deterioração daquelas pessoas e daquele lugar. Então, como eles não estão enxergando mais, né, é aquela coisa, o que você faria se ninguém pudesse te ver? Se ninguém visse que você está fazendo aquela coisa. E as pessoas colocam o seu lado mais animalesco ali para fora, elas começam a transar ali no meio de todo mundo, porque ninguém tá vendo mesmo. Elas fazem as suas necessidades fisiológicas ali no chão mesmo. Só que como tem uma mulher que tá enxergando, ela consegue ver aquilo que está acontecendo, que o mundo está virando. Então ela anda ali no chão cheio de fezes e vômito, e as pessoas completamente sem nenhum pudor, porque elas não estão se vendo. Então começa a ter grupos ali também que começam a cometer crimes ali naquele lugar, e tem cenas até de abuso mesmo. Então assim, é um livro que ele é perturbador nesse sentido, e ele coloca a gente dentro daquela situação ali, é muito incômodo, mas ao mesmo tempo é um livro sensacional. Eu adorei esse livro aqui, mas realmente você tem que ter um estômago forte para ler esse livro aqui, porque ele vai te colocar dentro ali daquele ambiente, e não é um ambiente gostoso de você estar, não. Mas é um livro muito interessante, né? E eu me senti, de fato, na pele ali daqueles personagens. A quinta questão aqui é transtorno bipolar. Um livro que te fez chorar muito e também morrer de rir. Eu trouxe um queridinho aqui da minha vida, que é Dom Quixote. Ele tem 2 volumes, eu peguei o primeiro volume aqui só para ilustrar, e é um livro que, de fato, ele tem partes muito engraçadas. Eu sempre comento de uma parte aqui, meio escatológica também, mas que é muito engraçada no livro, que eu ri alto mesmo, de gargalhar. Vai depender do seu humor, né, gente? Mas eu achei engraçado. Tem partes aqui que você nem é pra você gargalhar, mas são engraçadinhas, sabe? O Dom Quixote é muito sem noção, então acaba ficando engraçado. A interação dele com o Sancho Panza é espetacular, tem coisas muito engraçadas, mas também é um livro muito melancólico. Ele faz uma coisa que eu gosto muito na literatura, que é unir o humor com a melancolia, sabe? A comédia com a tragédia. E esse livro faz isso muito bem. Então tem partes aqui também que dilaceram o nosso coração. A própria condição do Dom Quixote,
por mais que seja engraçado as coisas que ele vai fazendo e tal, as atrapalhadas, mas também é muito triste quando a gente vai percebendo, vai analisando mais a parte psicológica, a parte mental desse personagem, sabe? Então é um livro que ele mistura muito isso, o humor com a tragédia, e a gente ri, a gente chora, então eu achei perfeito aqui para ilustrar, e é um livro sensacional mesmo, é um dos livros da minha vida, por favor, leia Dom Quixote. Não é um livro difícil de ser lido, tem edições muito tranquilas. Eu li nessa daqui também na da Penguin, eu dividi a leitura, e essa daqui a leitura é um pouco mais truncada, mas eu gostei muito da tradução. A tradução da Penguin é mais fluida, então se você tem medo, leia pela da Penguin, que é super fácil de ler, é uma história muito legal. Você precisa ler, você não pode passar por essa vida sem ler Dom Quixote, porque é espetacular. A sexta pergunta aqui é Síndrome de Peter Pan, um livro que fez você querer voltar para a infância. E eu trouxe um livro aqui que não sei nem se eu já falei desse livro aqui, na verdade é uma série, e que eu acho muito boa. É uma série que ela tem uma mensagem que vai chegar para as crianças, é um livro muito divertido para as crianças, mas ela tem uma mensagem muito mais profunda que vai chegar para os adultos, que as crianças não vão perceber, mas você adulto vai perceber. É uma série que ela tem umas tiradas ao longo da história que são umas alfinetadas mesmo pra gente pensar, os adultos, sabe, pensarem. Eu li essa série já adulta e eu queria muito ter tido a experiência de ler ela quando eu era criança, porque deve ser sensacional para uma criança estar nesse universo aqui, que é Desventuras em Série. É uma série bem grande, de 12 volumes, se eu não me engano. Já li todos, é muito boa do início ao fim, divertida, engraçada. É uma série que prende a gente na história, nas coisas que vão acontecendo. Ela tem coisas bem infantis ali acontecendo, mas como eu falei, nas entrelinhas tem as mensagenzinhas para os adultos, os tapinhas de luva aí para os adultos. Esse daqui é o primeiro volume, Mal Começo. E você lê rapidinho, é espetacular. Eu tenho o box dessa série, que é um box lindo, inclusive, que vale muito a pena também ler essa história aqui. Às vezes a gente acha que história de criança é muito boba, né? É só para criança mesmo, mas não. Muitas das histórias de criança que a gente tem, dos infantos juvenis que a gente tem, principalmente mais clássicos, esse aqui é um contemporâneo, né? Mas outras histórias mais clássicas, tipo Mary Poppins, O Jardim Secreto, Pinóquio, são livros que eles têm aquele quê bem infantil, a história que a criança vai gostar, mas que também tem muitas mensagens para os adultos. Então vale a pena a gente olhar para esse tipo de literatura, que é uma literatura muito rica também. E aqui, Desventuras em Série, é muito legal. Aí a próxima aqui é Depressão. Um livro tão triste que você demorou para se recuperar. Eu trouxe um livro que eu li recentemente até, que É Isto, um Homem. É muito triste, é o relato do autor, que é o Primo Levi, que ele foi enviado para Auschwitz, e ele conta pra gente como é que foi esse período dele lá em Auschwitz, e assim, é a pior coisa que aconteceu na vida dele, e é terrível a gente ler aquilo ali. Eu pelo menos sou muito interessada por essas partes da história, né, absurdas, porque às vezes a gente não entende como aconteceu, mas a gente vê coisas acontecendo hoje em dia que a gente pensa assim, poxa, pode ser até que aconteça de novo, né, porque tem cada coisa que a gente vê por aí, e a gente vê aqui a realidade do que foi. Porque por mais que a gente imagine, quando a gente está lendo aqui, ou até mesmo que a gente estude isso no livro de história e tal, mas quando a gente lê o relato de uma pessoa que esteve lá e que coloca assim, o título desse livro, É Isto, um Homem, é porque ele mostra que as pessoas ficavam tão degradadas ali que elas realmente perdiam toda a humanidade delas, não só pela forma como elas eram tratadas, mas também pela forma como elas acabavam agindo ali uns com os outros. É cruel, gente, é cruel, é terrível.
mas é um livro espetacular, é um livro que mexeu muito comigo, que eu até hoje, assim, me pego pensando em coisas desse livro. É um livro que eu sinto que eu nem sei me expressar muito bem sobre o que eu senti, porque senti tanta coisa. Então leia esse livro aqui, é muito, muito importante que a gente leia esse tipo de relato para que a gente fique atento mesmo às nossas atitudes, às coisas que a gente alimenta. Às vezes a gente alimenta coisas que a gente nem pensa muito bem sobre o que é aquilo que a gente está alimentando, né? Enfim, gente, mexeu muito comigo esse livro aqui, triste pra caramba, e é uma coisa real, né? Então não é uma ficção que a gente pode pensar se acontecesse, não, é uma coisa que aconteceu. E é absurdo, é tão absurdo que parece até ficção, né? Mas enfim, é um livro, igual o pessoal gosta de falar, necessário. 8. Sociopatia. Um livro que te fez ficar revoltado com a humanidade. E aí, pegando o gancho, porque esse daqui me fez ficar revoltada com a humanidade, e essas atrocidades que acontecem no mundo e que a gente deixa acontecer me deixam revoltadas com a humanidade. Então esse daqui me deixou. Mas um outro que eu li bem recentemente mesmo foi Nada a Invejar, que ele traz relatos de pessoas que fugiram da Coreia do Norte. Então isso também me deixa revoltada com a humanidade, porque é isso, como que a gente deixa as coisas acontecerem? Como que tem gente que defende coisas desse tipo ainda? Como que tem gente que defende, né, a galera lá, não pode ficar falando esses nomes aqui no YouTube não, mas aquela galera com N lá, como é que tem gente que defende isso ainda hoje em dia? Como é que tem gente que defende o que acontece na Coreia do Norte hoje em dia? Pelo amor de Deus, sabe? É uma cegueira que me deixa de fato revoltada com a humanidade, esse tipo de livro. Aí o próximo deixa eu passar aqui, Transtorno Narcisista agora. Um livro com o qual você se identificou tanto que acha que é pra você. E, gente, eu acho que Moby Dick foi escrito pra mim. Eu acho que o Herman Melville previu que eu ia nascer muitos anos depois dele ali, falou, não, essa menina vai precisar desse livro aqui, porque ele tem tantas mensagens pra mim, ele me deu tanto tapa na minha cara, esse livro aqui, ele me tocou tão profundamente, realmente teve um aspecto da minha vida que eu realmente mudei, de fato, uma coisa prática, uma coisa concreta na minha vida que eu mudei depois da leitura desse livro aqui. Uma coisa muito particular que eu compartilhei lá no Clube MSL, que é o meu clube de leitura, que a gente leu esse livro aqui lá esse ano, e eu compartilhei lá, que é um ambiente, né, mais privado, assim, e tal. Mas, assim, esse livro foi escrito pra mim. Eu sinto que esse livro foi escrito pra mim. Eu precisava ler esse livro. Eu amei esse livro demais. Eu super recomendo. Eu recomendo que você assista a minha resenha desse livro. Não tem spoiler. É só pra você entrar com a expectativa certa, porque eu sei que muita gente não gosta desse livro, mas eu acho que é porque entra com a expectativa errada. Não é uma aventura, não é isso. A intenção desse livro é outra. Então assista lá a minha resenha e leia Moby Dick, que é um livro sensacional, viu, gente? De verdade. E foi escrito pra mim, tenho certeza. A próxima pergunta aqui é surto psicótico. Um livro com um plot twist tão doido que explodiu a sua cabeça. E eu trouxe um livro aqui que eu também quase não falo, nem lembro se eu já falei desse livro aqui. E é um livro que eu nem gostei tanto assim, mas que tem de fato um plot twist muito sensacional, que é Clube da Luta. Muita gente sabe o plot twist, até mesmo por causa do filme, mas eu não vou falar aqui, porque eu não vou estragar a surpresa. Se você não sabe, continue sem saber. Eu li sem saber, porque eu não tinha assistido ainda ao filme. Depois eu assisti o filme também e tal, mas eu li sem saber.
e eu nem gostei tanto do livro como eu falei, mas o plot twist é uma coisa que me fez realmente dar aquele, meu Deus, valeu a pena ler o livro por causa do plot twist. Não, eu não adivinhei, eu não achei, eu não sabia o que ia acontecer, realmente foi uma surpresa para mim o plot twist, e a forma como é construído esse plot twist aqui, eu acho muito bem feito, eu acho muito bem construído. Então, é um plot twist muito conhecido aí, que eu acho sensacional a forma como ele foi feito, a descoberta para mim, assim, foi uma coisa empolgante, assim, numa leitura que não estava sendo empolgante, mas essa parte realmente me ganhou, esse plot twist de Clube da Luta aí. Não é à toa que é um dos plot twists mais famosos da literatura e do cinema também, né? A adaptação é bem fiel aqui ao livro. Número 11 agora, né? Paranoia. Um livro que te deu tanto medo que você se lembrou dele no meio da noite. Eu já contei aqui recentemente, agora eu não vou me lembrar em qual vídeo que foi, acho que foi no de contos preferidos, os meus contos de terror preferidos. Foi esse, eu vou deixar linkado aqui. Eu contei de um caos que aconteceu comigo depois que eu li um conto de terror e aconteceu um negócio de madrugada. Eu vou deixar aqui, depois vai lá assistir ao vídeo. Então, como eu já contei esse caos aqui no outro vídeo, eu trouxe um outro livro aqui que realmente aqui, como fala, deixa eu ler de novo a pergunta, que me deu tanto medo que você se lembrou dele no meio da noite. Eu não tenho medo, assim, de livro de terror, já falei disso com vocês várias vezes, eu gosto de terror desde criança, mas tem determinadas coisas que você lê e que ficam na sua mente, ou que, de alguma forma, ficam dentro de você ali, né? Por mais que eu nunca tenha ficado com medo, assim, sabe, de um livro, até filme também é difícil. O único filme que eu fiquei com medo, realmente, foi O Exorcismo de Emily Rose. E nem é, assim, um filme... Tem outros filmes muito mais assustadores que eu já assisti, mas esse eu não sei, esse eu não gosto, esse me dá uma coisa ruim, eu não gosto nem de falar daquele filme. Mas livro eu não lembro de ter um livro assim que eu realmente fiquei com medo. Mas quando eu estava lendo aqui It, algumas imagens trazidas aqui no livro acabaram ficando na minha cabeça. É um livro que eu fiquei muito imersa na leitura, eu gostei muito desse livro. Até hoje, dos livros do Stephen King que eu li, esse aqui é o meu preferido. Eu não gosto de uma coisa que acontece lá no final, que quem já leu deve imaginar, mas eu simplesmente ignoro aquilo lá. O livro em si eu acho muito bom de uma forma geral. E tem uma cena aqui nesse livro, que é uma cena no banheiro, que a menina aqui, é Beverly, né, o nome dela? Eu acho que é Beverly, agora eu me esqueci, é Beverly mesmo. Ela tá lá no banheiro e começa a sair sangue, assim, da pia e de umas... Sabe? E aí o banheiro fica todo sujo de sangue e é uma coisa meio caótica ali, e a forma como essa cena é construída aqui eu achei muito legal e eu consegui visualizar muito, eu fiquei muito... parecia que eu tava dentro ali daquele banheiro junto com a Beverly durante a cena, sabe? E eu fiquei tão dentro que quando eu fui dormir, eu sonhei à noite com essa cena. E é uma das poucas vezes que eu já sonhei com uma cena de livro, assim, com cena de filme que a gente visualiza de fato, até que de vez em quando acontece de sonhar. Mas de livro é muito difícil isso acontecer. E aconteceu aqui. Então não é que eu fiquei com medo da cena, porque não é nem pra ficar assim com medo, mas eu acho que eu fiquei tão dentro da cena, me transportei tanto para aquele ambiente ali da cena, que à noite aquilo ali saiu do meu subconsciente, se transformou num sonho, sei lá como é que acontecem os sonhos. Eu só sei que eu sonhei que eu tava ali naquela cena e eu sonhei exatamente com a cena. Não foi um sonho assim caótico, aleatório. Foi exatamente a cena, como se eu estivesse fazendo um filme na minha cabeça daquela cena ali que eu tinha lido. Então, eu vou citar esse livro aqui e mais um caos aí da minha vida de leitora de livros de terror para vocês. E por fim, a última questão aqui é Transtorno Obsessivo Compulsivo, um livro do qual você gostou tanto que poderia lê-lo repetidamente até o resto da vida. Família MSL que me escuta, vocês já sabem o livro que eu vou falar, né?
Harry Potter. Eu não só poderia ler Harry Potter para sempre, pro resto da minha vida, como eu farei isso. Eu já li Harry Potter muitas vezes, eu releio praticamente todo ano e eu vou reler pro resto da minha vida. Eu sempre estarei lendo Harry Potter porque é uma história muito especial para mim e que eu acho muito divertida. Eu gosto muito de ler Harry Potter, me traz sentimentos muito bons, uma sensação de conforto, um quentinho no coração. Então eu sempre estarei lendo Harry Potter. Inclusive estamos fazendo uma leitura coletiva de Harry Potter aqui no canal, uma leitura aberta, todo mundo pode participar. Eu vou deixar a playlist porque nós já lemos este primeiro livro, já teve live dele. O segundo livro, na hora que esse vídeo for ao ar aqui, eu não sei se já vai ter acontecido a live, mas nós estamos lendo o livro agora no mês de outubro, o segundo livro. E em novembro vamos ler Prisioneiro de Azkaban, que é o terceiro livro. Então vou deixar a playlist com os vídeos que já tiver aí, e mesmo se você pegar essa leitura agora, dá tempo de você ler, os primeiros livros são bem curtinhos, a gente está fazendo um cronograma bem suave, então o primeiro livro a gente leu durante um mês inteiro, o segundo livro mais um mês, o terceiro livro também vai ser durante um mês inteiro. A partir do quarto livro, que os livros são maiores, a gente vai dividir a leitura em 2 meses cada um. Então é bem tranquilo para não atrapalhar o seu dia a dia aí, para você poder ler outras coisas sem causar ansiedade. Então dá tempo de você pegar o projeto pela metade e mesmo assim nos alcançar e ler Harry Potter junto com a gente. Fica aqui o convite para ler essa história sensacional junto comigo e me ouvir falar muito, porque eu gosto de falar sobre Harry Potter. Enfim, gente, essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder, responda para mim aí nos comentários. Devia ter pedido isso antes, mas volta aí, pega as perguntas. Eu deixo as perguntas aqui embaixo na descrição e aí você responde elas para mim nos comentários. Espero que vocês tenham gostado aqui da tag. Um beijo e até o próximo vídeo.